Bem-vindos! Hoje nossa análise foca naqueles intrigantes avistamentos de orbes durante o dia lá no rancho Skinwalker, aquela propriedade em Utah, né? Exato, que é super conhecida como um epicentro de fenômenos paranormais e UAPs. Exato, UAPs, fenômenos aéreos não identificados, o termo que a gente usa agora. Isso. Para entender melhor, a gente se baseou num estudo focado nesses incidentes de dia mesmo e também, claro, nos relatos da equipe de pesquisa que trabalha lá. As experiências do proprietário, o Brandon Fugal. Sim, e algumas evidências em vídeo que são bem, assim, notáveis. Então, a ideia aqui é explorar esses eventos que aconteceram em plena luz do dia, sabe? Olhar as evidências visuais, pensar nas explicações. Desde as mais comuns até as mais, digamos, extraordinárias. Exato. E tentar manter um olhar equilibrado, né? Ok, vamos começar a desembrulhar isso. O que eu acho interessante nos avistamentos de dia é que, potencialmente, eles oferecem evidências visuais mais claras, né? Com certeza. Analisar algo com luz natural é bem diferente de tentar decifrar um pontinho piscando à noite. Pois é. Mas é justamente aí que a gente precisa ter mais cautela, sabe? Porque fenômenos que a gente não entende direito são muito fáceis de interpretar errado. A análise crítica tem que ser, assim, super rigorosa, ainda mais quando a imagem parece nítida, para não tirar conclusões apressadas. Faz todo sentido. Então, vamos ver uns casos que chamaram a atenção? Tem aquele do orbe prateado voador. Foi filmado de dia. Ah, esse é famoso. Dizem que ele surgiu e desapareceu numa velocidade, assim, espantosa. E o detalhe curioso, foi perto de onde acharam um poste queimado e um cervo morto. Fica a pergunta se tem conexão, né? Essa proximidade no tempo e no espaço é que intriga os pesquisadores, né? Não é uma prova de nada, claro, mas sugere uma interação ali com o ambiente que vai além de só observar. Fica mais difícil só descartar como algo aleatório. Complicado. Mas provar a causa, aí é que está o desafio. E tem outro caso bem marcante, o dos orbes na meseta. Aquela formação rochosa, né? Sim, característica de lá. Durante uma cerimônia indígena que a equipe estava fazendo, viram 2 orbes grandes, esféricos, e parece que foram gravados por uma câmera num helicóptero. Sim, tem essa gravação. Voando direto para dentro da rocha. Justo num lugar que já tem lendas sobre portais e tal. Essa imagem de entrar na rocha é muito forte, né? Mas como você disse, a gravação é de um helicóptero. Filmar coisas talvez pequenas, distantes de uma plataforma que está se mexendo, é complicado. A perspectiva, a distância, a resolução. Tudo isso pode, assim, gerar interpretações diferentes sobre o que aconteceu de verdade, né? Verdade. Tem que analisar com cuidado. Muito cuidado. E tem o relato do próprio dono, o Brandon Fugal, 14 de outubro de 2016. Ah, sim. O relato pessoal dele. Ele descreve um objeto em forma de disco, prateado ou acinzentado, sobre a meseta. E que mudava de posição, tipo, instantaneamente. E tinha mais gente vendo, né? Sim, várias testemunhas. E o relato fala de anomalias eletromagnéticas, tipo bateria de celular acabando na hora. Isso é recorrente lá? E até uma testemunha que entrou em estado procatônico. O Fugal diz que essa experiência mudou ele, de cético para experienciador, como ele fala. A transformação do Fugal, que está lá todo dia, né? Isso dá um peso interessante. Não substitui a prova científica, óbvio, mas dá uma credibilidade para os relatos que é difícil ignorar, mesmo sendo cético. É um testemunho forte em primeira pessoa. E ainda tem outra observação da equipe, um objeto descrito como grande e esférico, visto de dia também, que parece ter impactado bastante um membro da equipe que nunca tinha visto um UAP antes. Olha, o valor desses vídeos, como do orbe prateado ou dos que teria entrado na meseta, tá aí. Mesmo não sendo conclusivos, eles permitem analisar algumas coisas, né? A forma, talvez brilho metálico, como se move, coisas que só o relato falado não pega. O Fugal até diz que tem mais fotos e vídeos de dia que ainda não mostrou. Bom, diante dessas coisas todas, a gente logo pensa, tá, mas quais as explicações mais pé no chão? Sim, as hipóteses convencionais são sempre o primeiro passo, lógico. Drones, né?
Confundir com drones comerciais ou até militares é uma possibilidade real. Certo. Fenômenos naturais raros também, tipo relâmpago globular, que é super estranho, ou até reflexos do Sol em partículas na atmosfera, cristais de gelo. E a própria câmera. Exato. Artefatos da câmera. Reflexo na lente, o famoso lens flare, poeira perto da lente, umidade, insetos, tudo isso pode enganar. Mas essas explicações batem com o que é descrito? Tipo a velocidade, as manobras... Então, aí que a coisa pega. A velocidade e a forma de manobrar que atribuem alguns desses objetos, como o tal orbe prateado, ou essa história de entrar na rocha, isso foge bastante do que a gente espera de drones comuns ou de fenômenos naturais que a gente conhece. A equipe lá tenta minimizar esses erros de artefato usando vários sensores ao mesmo tempo, sabe? Câmera normal, câmera térmica, detector de radiofrequência, para ver se uma coisa confirma a outra. Ah, interessante. Uma abordagem mais robusta. Não elimina tudo, mas levanta dúvidas sobre se as explicações padrão servem para todos esses casos. E aí abre a porta para outras teorias, né? Menos convencionais. Justamente. Desde a ideia de ser tecnologia desconhecida, talvez não humana, a hipótese clássica de UAP, até coisas ligadas a fenômenos interdimensionais, que conversam com as lendas locais sobre a meseta ser um portal. Ou mesmo a visão de que esses orbes são só uma parte de um fenômeno muito maior e mais complexo que acontece no rancho, ligado às outras coisas estranhas que relatam lá, como mutilações, mais anomalias eletromagnéticas. Mas, por outro lado, tem a visão cética, que a gente precisa considerar também. Fundamental. A crítica principal é: cadê a prova científica forte, publicada, revisada por outros cientistas? Isso ainda falta. E sempre existe a chance de erro de identificação. Lá mesmo já teve caso, né? Uma luz roxa que acharam estranha e depois viram que era de equipamento de construção. Ah, é verdade. E tem gente que acusa de exagero ou até de invenção. E não dá para ignorar o fator psicológico, tipo a pareidolia, nossa mania de ver padrões onde não tem nada. Entendi. Então, para a gente amarrar, temos relatos que se repetem, algumas evidências visuais de orbes de dia no rancho Skinwalker, que são, no mínimo, intrigantes. Isso. Mas uma explicação definitiva ainda não existe. Fica essa tensão entre o mundano e o extraordinário. E a investigação científica lá continua, né? Continua. O rancho Skinwalker é, sem dúvida, um quebra-cabeça muito complexo. Essa mistura de avistamentos de dia que foram documentados, o testemunho de gente como o próprio dono, os vídeos mesmo não sendo prova final e as anomalias físicas juntas, tudo isso cria um cenário que desafia mesmo qualquer explicação simples e rápida. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para pensar. Se alguns desses orbes parecem mesmo interagir com o ambiente físico, como no caso da meseta, ou até com atividades humanas específicas, como a cerimônia indígena, o que isso poderia talvez sugerir sobre a natureza de uma possível consciência ou intencionalidade por trás disso tudo? Isso, claro, se eles forem reais e não só interpretação nossa. Fica aí a pergunta no ar.